Vou falar um pouco das mulheres que me marcaram. Mulheres sempre marcam, para o bem ou para o mal, mas todas elas lutam para marcar para o bem. E da primeira mulher que eu vou falar que me marcou, obviamente, a minha mãe, que foi uma menina que foi criada como uma princesa, sem ser rica, e que aos 17 anos se apaixonou pelo meu pai, que havia deixado a plantação deles lá em Minas, fugido com um circo, e se casaram em 8 meses, porque meu avô era muito rigoroso, e se casaram num dia, no outro dia ele veio apresentar a mulher para os pais que já moravam em Caçapava e que tinham um bar, e a minha mãe, no segundo dia após o casamento dela, já começou a aprender a fazer empadas para poder ser aceita na família como uma pessoa trabalhadora, que é a marca da minha família. E a segunda mulher que me marcou muito, mas muito mesmo, foi minha avó materna. A minha avó materna, ela não sabia ler nem escrever, e ela veio de Minas depois da Grande Depressão lá de 39, em que meu avô perdeu as posses que tinha. Eles vieram de Minas, cada um foi fazer o que sabia de melhor, e a minha avó aprendeu a costurar. E mesmo sem saber nada de saber ler nem escrever, e nem saber de matemática formal, minha avó foi a primeira alfaiate que houve em Caçapava. Ela fazia ternos e roupas para homens, porque ela identificou esse mercado, né? Que tinha muita costureira para mulheres, mas não tinha costureiras para homens. E ela começou a fazer ternos e roupas masculinas, né? E muito interessante, porque ela sabia contar direitinho, tanto que era considerada perfeita a alfaiataria da minha avó. E ela sabia fazer as contas de quanto que tinha que cobrar, de quanto desconto ela podia dar, e ela me inspirou muito, né? Com o trabalho, se aventurando num marco muito difícil da vida dela, ela foi lá e fez bonito, e ela é realmente um ídolo para toda a nossa família, netos e bisnetos, e nós fazemos questão de contar a história da minha avó. Assim como eu faço questão de contar a história da minha mãe, que aprendeu a fazer empadas aos 16 anos para poder ajudar o marido a vencer na vida. E aí eu tenho outras mulheres, tem milhares de mulheres que me inspiraram e vão me inspirar para sempre. E aí eu vou citar dois exemplos que podem ser controversos, podem ser polêmicos. A minha ideia é que não é polemizar, mas a minha ideia é trazer um olhar diferente para os diversos tipos de mulheres que fazem coisas, que planejam metas, vão lá e fazem. Então, eu queria dizer, por favor, não me atirem pedras, levem em conta a essência do que eu estou falando. Para os jovens, uma mulher que inspira é a Anitta. Né? A Anitta, independente do gosto musical dela, que tem coisas boas, tem coisas ruins, como todos nós na vida produzimos coisas boas e coisas ruins. Mas como empreendedora, como uma jovem empreendedora que começou uma carreira aos 21 anos, hoje não sei se ela tem 24 ou 25, mas ela traçou uma meta, foi lá e chegou lá e cumpriu, e conseguiu. Né? Queiramos ou não, ela é a personalidade brasileira mais acessada aí nas redes, fez uma carreira internacional, faz uma carreira internacional mais consistente do que muitos outros nomes sagrados. Então, eu acho que vale a pena a gente ver em tão pouco tempo o que ela conseguiu, que planejamento ela fez, que organização ela fez, para os jovens poderem aí planejar suas carreiras solo, né? Porque no mundo dominado pelas carreiras solos hoje, né, com realmente o trabalho das indústrias, o trabalho nas indústrias diminuindo cada vez mais, é bom os jovens se inspirarem nesses bons exemplos. E uma outra mulher que me inspira, que tem toda a minha admiração, é a Marielle Franco, que foi uma vereadora pelo Rio de Janeiro, uma pessoa de favela, uma negra, que conseguiu estudar e escolheu uma carreira assim, que dificilmente você consegue sobreviver só com essa carreira no Brasil, e ela conseguiu. Ela fez sociologia e ela se elegeu vereadora, né, pelos méritos que ela tinha, das causas que ela defendia a igualdade de gêneros, defendia a luta contra a pobreza, e acabou indo para um rumo que é a luta contra a corrupção. Né? E ela acabou sendo assassinada por perseguir seus ideais de uma forma tão apaixonada. E, obviamente, também, como caçapavense, não posso deixar de dizer que uma pessoa que me inspira é a Pétala, nossa prefeita, independentemente de questões políticas ou do partido que ela ocupa, não estou entrando nesse mérito, mas estou entrando, sim, no mérito de uma mulher com quem eu convivi aos 16 anos, dando aula de balé na Escola Cirandinha, que depois virou Renascença, que era de minha
né, de minha administração, da minha propriedade do meu marido também. E ela foi uma excelente professora de balé, e ela perseguiu os caminhos do seu casamento, e por questões pessoais, ela precisava achar ajuda para o filho dela, e ela, com isso, criou o Conviver, que hoje é uma das instituições mais admiradas da nossa cidade. Então, essas são as mulheres que eu acho que merecem foco, merecem brilho, merecem estar, ó, na nossa memória para sempre.